Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor de estarmos aqui juntos com Teu servo, com Teu Filho, onde Ele vai estar ministrando uma palavra que vai vir diretamente aos nossos corações. A Tua palavra diz que a Sua palavra é uma espada de dois gumes, Senhor. Eu creio, Senhor, que ela vai nos fortalecer e vai nos dar força. Assim nós oramos e Te agradecemos por este momento e Te louvamos pela vida do Teu servo que está aqui. Usa ele, meu Deus, conforme a Tua vontade. Assim nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Pode sentar um minutinho. Com a licença dos irmãos e das irmãs, quero agradecer muito ao pastor Lailson e pastor Elizabeth pela oportunidade de estar aqui. Quero saudar de modo especial o presidente da convenção, nosso ilustre pastor Jorge e sua distinta esposa, que me acolheram com tanta doçura nessa tarde. Obrigado, irmã. Que café, gente boa. Quero agradecer ao irmão Alessandro, irmã Taelma, o pastor e a esposa, que me receberam com tanta bondade. E aos irmãos, por estarmos nessa noite tão linda. Quero saudar nossa irmã Eunice, coordenadora das Déboras. Fiquei sabendo seu nome. Onde está você, menina? E as outras Déboras? Dá um tchauzinho para mim. Desperta, Débora! Mães de joelhos, filhos em pé. Amém? Queridos irmãos, por favor, ligue sua Bíblia e abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ler em pé a santa palavra de Deus. Queria pedir a gentileza, podia me mandar o link do culto? Tem uns irmãos aqui pedindo, querem acompanhar online. Ei, você que está online, que o Senhor Jesus te abençoe mais e mais, e obrigado por estar conosco nessa transmissão. Você sabe que não existe culto online, o culto é presencial, mas a transmissão chega o ensino e a inspiração da palavra de Deus. Não esqueça, você que está em casa, o culto é presencial, mas nós também alcançamos você online. Bem-vindo, hein? O Senhor te abençoe. 1 Coríntios capítulo 15, e nós leremos verso de 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Por favor, vamos nos assentar, que o Senhor Jesus, com a sua bondade e sua misericórdia, nos conceda
duas realidades. Primeiro, graça no pregador, na boca dele, na mente dele, nos seus ouvidos e na sua mente. Graça. Quebrantamento. Todo culto melhora ou piora você. Nem precisa orar dizendo que a gente não saia do jeito que entrou. Você nunca sai do jeito que entrou. Ou você sai pior ou sai melhor. Toda vez que você ouve a palavra e Deus fala ao seu coração e você não pratica, você piora. E a palavra de Deus só cai para valer no coração da nova criatura. Todo crente nascido de novo é boa terra. O Senhor Jesus diz que tem aquela terra que a semente caiu à beira do caminho. Não crente. Aquela terra onde não tinha sustância para fixar as raízes. Não crente. E aquela terra que os espinhos mataram a semente, a avareza, a sensualidade e a cobiça. Não crente. Mas todo crente é boa terra, e ele produzirá fruto para a glória de Deus, porque só é crente quem nasceu do Espírito Santo. Aleluia! Então ore e fala com o Senhor: Senhor, é o Espírito que testemunha se você é crente ou não. Ninguém pode dar diploma de crente para o outro. Ninguém. Nós olhamos sua vida, mas sua vida é aparência. Quem vê o coração é Deus. Com licença dos pastores, hein? Quem já deu a paz do Senhor com raiva, levanta a mão. Paz do Senhor. Eu fui uma vez, meu irmão falou comigo: a paz do Senhor, hein, com raiva. Falei: essa eu não quero, pode levar. E às vezes nós demos, e a expressão não refletiu, que era hipocrisia, mas Deus que vê o coração sabe. E nós vivemos então diante do Senhor, nem a aparência. Então olha, pede o Senhor para guardar os seus pensamentos e essa língua grande, para não falar das pessoas. Quando nós julgamos as pessoas, nós nos expomos diante de Deus como juízes de perversos pensamentos. Então é bênção quando Deus vê o coração, porque mesmo que a pessoa fale mal da gente, Deus fala bem. Essa é a bênção. E se as pessoas falarem bem e Deus falar mal, nós estamos encrencados, hein? Então vamos orar, falar: Senhor, olha esse coração, fala comigo nessa noite, me dá graça para ouvir e para obedecer. Segunda coisa que eu quero lembrar aos irmãos: ouvir e não obedecer revela dureza de coração. O Senhor Jesus disse que quem está firmado na rocha é quem ouve a palavra e obedece. Ah, eu acho que esse irmão está com a casa na areia. Calma. A segunda coisa é que todo mundo aqui é desobediente. Não vem não. Todo mundo aqui desobedece. Menos. Por isso que a gente toma ceia, irmão. Que a ceia é hora de voltar para Deus. A ceia é hora do arrependimento. Eu não estou em condições de participar da ceia, mas nunca esteve. O único que tem condição de participar da ceia é o Senhor Jesus. Ninguém mais. A única sangue, irmão. É pelo sangue. Fui lavado nesse sangue. Acho que é hino da Assembleia de Deus também, porque é hino. Pode desligar aqui? Estou falando alto demais? Não. Vamos falar baixinho. Fala mais baixo, né? Pode usar isso aqui. Hein, irmão? Não, pode. Deixa Deus te usar. Ô, irmão, fala mais baixo, né? Não estoura o som. Então vamos orar, irmãos.
A ceia, irmão, deixa eu te falar. Quando o Senhor diz assim, examine-se o homem a si mesmo, Ele não está dizendo para você examinar para ver se você está em condições. Você nunca estará em condições. Quando diz examine-se a si mesmo, é para você reconhecer pecador. Examine-se a si mesmo, eu sou um pecador, Senhor. Eu só chego nessa ceia por causa do teu sangue, Senhor. Tem misericórdia de mim. É isso. Então tem pessoas que dizem assim, eu não estou em condições. Nunca teve. Porque tem os pecados que nós praticamos e os que nós pensamos. Nós não acabamos de confessar que nós já demos a paz do Senhor de um jeito que Jesus não aprovou? Mas nós fizemos várias coisas que Jesus não aprovou. Quem já elogiou uma pessoa e por dentro estava dizendo assim, pintou o cabelo, ficou lindo. Aí no coração diz assim, perua. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Ei, você que está online, e por isso é uma bênção, irmãos, porque há poder no sangue de Jesus, há poder naquela cruz, aleluia. Então o crente não vive porque ele merece, mas ele vive por causa da bondade de Deus. Então vamos orar e pedir ao Senhor. O pastor mandou quebrar o relógio, mas eu conheço os crentes. Eu sou pastor da mesma igreja há 40 anos. E para os crentes, quanto mais rápido, melhor. Pastor, estou mal posicionado? Estou dando trabalho, hein, irmão? Prego lá de baixo? Obrigado, irmão. Socorro. Me põe aqui. É o mistério, menino. É o mistério, um pedacinho de flanela, como é que chama isso? Isso mesmo. Um pedacinho desse negócio resolve a vida da gente. Olha que coisa boa. Uma porção de Deus para você hoje, para alinhar a sua vida. Fala com Deus. Deus, me dá uma porção. Uma porção. Sabe aquela palavra que você vem no culto e diz assim, esse culto foi para mim. Esse culto foi para mim. E foi mesmo. Todo mundo ganhou uma beiradinha, mas Deus planejou esse culto para mim. Porque Ele é meu Pai. Então vamos orar? Pedimos, Senhor, Tua misericórdia, Tua graça, derramamento do Teu Espírito no nosso coração, quebrantamento para todos nós, e o Senhor abra o nosso coração para ouvir Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não há igrejas perfeitas. Todas as igrejas dão problema, todas. Tem uns crentes que não leem a Bíblia ou não prestaram atenção e diz assim, nós temos que voltar à igreja primitiva. Quem já ouviu isso? Temos que voltar à igreja primitiva. Eu pergunto, qual? A igreja de Jerusalém? Problema. Por causa de cesta básica, capítulo 5, capítulo 6. As viúvas reclamavam que umas ganhavam mais do que a outra. Voltemos à igreja primitiva, qual? A de Jerusalém, problema com oferta e dinheiro, Ananias e Safira. Voltemos à igreja primitiva, qual? A de Corinto, o maior BO de igreja é a carta aos Coríntios. Voltemos à igreja primitiva, qual? As igrejas de Apocalipse, só confusão, e numa tinha até o trono de Satanás, e Deus ainda amava aquela igreja. Me ajudei, faz assim, ó. Você, põe na sua boca assim, ó. Põe o seu dedo aí, gente boa, me ajuda. Fala assim, ó. Vamos. Não fala mal da igreja. Não fala mal da igreja. Jesus conhece tudo da igreja e Ele não fala mal da sua igreja.
Quem diz amém? Então a igreja de Corinto, quando você começa, capítulo 1, 2, 3, 4, qual é o problema na igreja de Corinto? Quem é melhor? Paulo, Apolo ou Pedro? Qual o melhor coral da igreja? Das mulheres, dos jovens, dos homens? Qual o melhor pregador? Fulano, Beltrano, Cicrano. Quem é o maior cantor do Brasil? Tudo isso é carne. Corinto. Paulo corrige a igreja dizendo: olha, todo mundo que ministrar para você, dê glória a Deus, porque ele é um presente de Deus para a sua vida. Amém? Ô irmão, sou igual aos crentes. Eu não atravesso a rua para ouvir certos pregadores. Já viajei continentes para ouvir alguns. O que eu não atravesso a rua é porque não tem palavra de Deus? Não, porque eu sou julgador. Todos nós já tivemos num culto que a gente balançou a cabeça quando viu quem ia pregar. Não é porque Deus não tinha palavra para o seu coração, é porque o seu coração estava duro naquela noite. Se o nosso coração estiver aberto, a palavra é do Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente elogia o melhor pregador, o melhor coral, nós olhamos pela perfumaria, nós estamos julgando é tom de voz, nós estamos julgando é eloquência, nós estamos julgando é cultura, nós estamos julgando um punhado de bobagem que não acrescenta nada. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Segundo problema em Corinto, a imoralidade. O enteado dormindo com a madrasta e todo mundo dizendo amor. Amor. O importante é ter amor, não é casar. Se você gosta de mulher, amor é o que vale. Se você é homem e gosta de homem, amor é o que vale. Se você não ama mais sua mulher, larga ela e arruma outra, porque o que vale é o amor. Isso é o diabo. Eu não aguento mais meu marido porque ele é narcisista. Virou essa conversa no meio dos casais. Narcisista, primeiro que isso é uma palavra bíblica, é uma palavra da psicanálise. E segundo lugar, se ele é duro de coração, você também é. Marido batendo em mulher, você está doido, varão? O marido bateu na mulher, mas ele é uma bênção. Que na bênção ele tem que ser preso. Uma mulher da nossa igreja me chamou 2 horas da manhã, eu fui lá orar com ela. O marido tinha batido nela. Fui lá, orei, aconselhei. Outra vez ela me chamou 2 horas da manhã. Falei com ela: a senhora está com o telefone errado, eu vou ligar para a polícia, não para o pastor. Manda a polícia buscar ele. Que isso? Imoralidade em Corinto. Terceiro, problema de negócio entre os crentes. Prometeu pagar, não pagou, levou na justiça. Ô gente boa, no tempo do cheque sem fundo, Edmeia Williams, já ouviu falar nessa mulher? Edmeia Williams, pensa numa pregadora exponencial. Edmeia Williams vendia CD. Um dia ela me mostrou um bolo de cheque assim, sem fundo. De pastores, de presbíteros, de crentes. Irmão, paga a conta que você está devendo em vez de comprar roupa nova. Vai lá e paga a conta em vez de trocar de carro. Vai lá e paga o que você deve em vez de fazer uma viagem. Arruma a sua vida, você é de Deus. Mas em Corinto é uma confusão. Capítulo 6 em Corinto, volta ao assunto da imoralidade. Ô irmão, ô irmã, não é o tamanho da sua roupa que revela se o seu coração é imoral. É claro, é claro. A moça está usando curto, nós temos que perguntar a ela: irmã querida, qual é o motivo da glória? E também tem nós, os pregadores, uns que vêm com roupinha apertadinha. Vamos para frente? Bora.
Capítulo 7 de Coríntios, problema na família. Pode ou não pode? Em Coríntios surgiu a conversa assim: o melhor é ser solteiro. Quem casou está em pecado porque não pode ter relacionamento sexual. Por isso que o capítulo 7 de Coríntios começa falando que o marido e a mulher crente que não está tendo sexo está em pecado. A não ser que seja um problema de enfermidade ou de idade. Mesmo assim, Abraão nos inspira, porque com 100 anos ainda compareceu. Tem um livro maravilhoso ali sobre relações sexuais chamado Entre Lençóis e Rasgado. Capítulo 7, crente pode divorciar ou não? Capítulo 8, o solteiro deve casar ou não? Capítulo 7, a viúva deve casar ou não? Está tudo lá no capítulo 7, problemas na igreja. Problemas na igreja. Ô Senhor, manda o meu ungido, meu Isaac, Senhor, ele está demorando demais. Então fica aí, ó, quente para casar, em vez de buscar poder e graça do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz assim: se você está muito esquentado sexualmente, melhor casado ficar namorando e passando a mão geral ou indo para a cama. O pastor falou que é para falar o que eu quiser. Depois, que é a primeira vez, também pode ser a última. Aleluias. Capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios. O que pode, o que não pode? O problema lá era carne, sacrificada a ídolo. O irmão ia comer na casa do outro e perguntava: onde você comprou esse bife? Falou: no açougue do seu Antônio. Não, mas seu Antônio é idólatra. A carne que ele vende foi sacrificada a Zeus, foi sacrificada a Diana. Eu não como essa carne sacrificada a ídolo. Então Paulo diz: quando você for comer na casa de alguém, não pergunta onde comprou a carne. Você faça a oração e... Agora, se o irmão perguntar, tira a carne da mesa. Uns querem comer só legume, come e não enche. Entendeu? Tem uma turma que quer mandar em tudo, não dá. O que pode, o que não pode? Quem que vai pôr lei nos outros? Então, a igreja tem que ensinar o caminho dela, claro. No lugar da ceia, na mesa da ceia, é para sentar menino. Ué, é ou não é? A gente chega na casa das pessoas, a gente pergunta onde senta. Você não vai chegando e sentando. Igual na sua casa. Quando chega na sua casa, você fala: fica à vontade. O que é a vontade? Tira a roupa? Não! É ou não é? Tem que entender. Aí tem um amigo que fala assim: fique à vontade. Depois ele fala comigo: mas não muita vontade. Capítulo 8, 9 e 10. Capítulo 11. A autoridade do marido, a relação familiar e a ceia do Senhor. Capítulo 11. Capítulo 12, 13 e 14, os dons espirituais. Capítulo 12, os dons que o Espírito dá para edificação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, milagres, fé, dons de línguas, dons de interpretar línguas. Não dá para todo mundo, segundo eu leio lá. Todos têm esse governo, todos têm ensino, não. Aproveite o seu, não compare e não compete com os irmãos. Porque 2 grandes pecados atrasam a vida da gente: competir e comparar. Olha,
o filho de fulano é muito melhor do que os nossos filhos. Vai viver lá, Gracinha, vai lá. Olha que marido amoroso com a mulher dele, você só viu a casca. Então aproveite o seu, tira o olho do outro. E vice-versa. Então, capítulo 12, os dons. Capítulo 13, o amor. Capítulo 14, língua, interpretação e profecia. Lição para todos nós: quem equilibra os dons é o fruto do Espírito. Porque onde há o fruto do Espírito, que é amor, não tem nem competição, nem comparação, mas gratidão por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus me deu. Eu aproveito o seu dom, você aproveita o meu, e aí edificamos o corpo de Cristo. Capítulo 13, o amor. Capítulo 14, os dons. Capítulo 15, um dos capítulos que todo crente devia se esforçar para decorar. O capítulo sobre a ressurreição. Em Corinto estava dizendo: Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. E ele então põe para todos nós, e para a igreja de Corinto e para nós, aquilo que alinha todos os problemas na igreja. Cristo está vivo no meio da igreja, agora, presente, soberano, aleluia. Irmãos, eu oro várias vezes por dia: Senhor, ensina-me a perceber que Tu estás aqui. Não, eu estou sentindo que Deus está aqui. Não é isso que revela, não. Vamos olhar o texto? Vamos embora. Eu sinto que você é de Deus. Já sentiu muito errado, já não? Muita gente já sentiu errado demais. Então tem uns moços que eles andam sentindo tanto. Ele chega para a menina e diz assim: eu sinto que o Senhor separou você para ser a varoa da minha vida. E ela diz assim: eu não sinto nada. Para de orar. Quem está namorando e noivo aqui, levanta a mão. Quem é solteiro aqui? Solteiro e solteira. Fique em pé. Coragem, gente. Quem está namorando é solteiro, não é casado. É só a senhora que é solteira aqui nessa igreja? Vou pedir de novo. Quem é solteiro e solteira, fica em pé, por favor. Está melhorando. Ah, é porque eu pedi errado. Fica em pé, gente. Quem pede é o pastor. Pastor, dê a ordem. O senhor levantou a mão, agora é isso aí, menino. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor dirija seus passos, que o Senhor, na sua bondade, se Ele tem esse plano lindo para a sua vida, conceda a você a oportunidade de construir uma boa família, uma família para a glória de Deus. Assim oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quem está namorando e tem mais de 25 anos, e está namorando há mais de um ano, devia marcar o casamento. Falei. Capítulo 15 é a ressurreição, que nós vamos dar uma paradinha nele. Capítulo 16 é sobre dinheiro, contribuição. Então, 1 Coríntios tem problema de todo lado. Tem problema em relação aos líderes, tem problema de moralidade, tem problema do pode ou não pode, tem problema na família, tem problema com os dons espirituais, tem problema na ceia do Senhor, tem problema doutrinário, que é a ceia, e tem problema sobre dinheiro. E a carta começa assim: aos santos que estão em Corinto. Dê lá comigo, abre sua Bíblia aí para você ver. 1 Coríntios capítulo 1, olha lá para você ver. Vamos lá? 2 sustos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes. Agora lê o 2 para mim. Juntos. A igreja... Para aí, a igreja de Deus.
Tudo que eu falei aqui parece tudo menos igreja de Deus. Mas o Espírito Santo mandou ele escrever: essa igreja é de Deus. Ela tem o problema que tiver, mas ela é de Deus, porque Deus vai mover, Deus vai restaurar, Deus vai mandar um avivamento, Deus vai olhar seu povo, Deus jamais esquecerá o seu povo. Verso 2 ainda diz: santificados em Cristo, chamados para ser santos. Coisa linda demais. Então vamos agora parar rapidamente, que o tempo já correu, hein, menino? Posso andar mais um pouco, né, meu pastor? Pode? Então abra o texto, ligue no texto de 1 Coríntios 15. Vamos olhar o texto devagar e compreender algumas coisas. Toda essa confusão, e o apóstolo traz, pelo Espírito Santo, um capítulo sobre a ressurreição de Cristo, a ressurreição do crente, qual é o corpo que o crente vai ressuscitar, quando que isso acontecerá, e por que temos essa esperança, como devemos viver. Os 2 últimos versículos do capítulo diz como devemos viver. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê o último agora? Capítulo, verso 58. Põe para mim na tela, gente boa. Então vamos junto, quem tem aberto. Isso, vamos junto, está na tela. Vamos lá? Portanto, depois nós vamos voltar nesse texto. Então vamos voltar do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Aqui tem 4 percepções. Primeiro, o evangelho tem que ser lembrado constantemente ao nosso coração e à igreja. O que é o evangelho? Daqui a pouco vamos olhar. Segundo, o evangelho é anunciado. Nenhum crente tem obrigação de fazer qualquer outra pessoa crente, mas ele deve anunciar o evangelho. Segundo, o evangelho o qual recebeste e no qual ainda perseverais. O evangelho deve ser recebido, e quem recebeu o evangelho deve perseverar no evangelho. Verso de número 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Que palavra é essa que ele pregou? Que palavra é essa que os coríntios devem reter? Que palavra é essa que devemos reter? Já voltamos. A menos que tenhais crido em vão. Verso 3: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Você e eu não temos autoridade para mexer na mensagem. O discurso hoje é que temos que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não responde às necessidades modernas, porque é um livro antigo. A Bíblia é um livro antigo. O último livro da Bíblia, que é Apocalipse, foi escrito há mais de 1900 anos. É um livro antigo, mas nós não temos da parte do Senhor autorização para dizer que a Bíblia é um livro racista, para dizer que a Bíblia é um livro machista, para dizer que a Bíblia está desatualizada. Eu entrego o que eu recebo. Nós não amaciamos a mensagem porque pecadores zombam. Nós não amaciamos a mensagem porque os parentes criticam. Nós não amaciamos a mensagem porque alguns discordam. Antes de tudo, eu entrego o que eu recebi. Depende do que você recebeu. Às vezes você não recebeu o evangelho.
você recebeu uma mensagem religiosa, mas não o Evangelho. Segundo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por favor. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então agora vamos entrar no texto. Eu quero que você decore 4 palavras. O Evangelho da nossa salvação. Esse é o assunto que eu estou tratando com os irmãos. O Evangelho da salvação. Primeiro, conhecer, receber, perseverar e proclamar. Vamos lá? 1, 2 e... conhecer, receber, perseverar e proclamar. Vamos lá? Conhecer, receber, perseverar e proclamar. Só as Déboras e as demais meninas. 1, 2 e... Só os varões. 1, 2 e... todos juntos. O resumo é esse: conhecer, receber, perseverar e proclamar. Vamos lá? 1, 2 e... o que é o Evangelho? O Evangelho não é uma série de doutrinas. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo, crucificado, sepultado e ressuscitado. Precisamos compreender isso um pouco. Como você sabe, a história do Senhor Jesus é que Ele encarnou, nasceu da Virgem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas nessa defesa do Evangelho, o Espírito Santo orienta a mão do apóstolo para enfatizar a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Se você acha que o Evangelho é aquele negócio que vai te fazer prosperar, é uma mentira. É uma mentira. O Evangelho é aquele que vai te dar cura. Outra mentira. Senão um crente não morreria de câncer. O Evangelho é aquele que vai te fazer feliz no casamento. Mentira! Haja B.O. em casamento de crente. Boletim de ocorrência. Se você é crente, os seus filhos não vão te dar trabalho. Outra bobagem. Se você é crente, você não vai sofrer. Outra bobagem. Senão os irmãos que vivem nos países muçulmanos, e você também não teria sofrimento na vida. Nunca passaria raiva, nunca o trânsito atrapalharia você, nunca você ficaria desempregado, nunca precisaria no oculista, nunca precisaria, nunca. Aliás, o Evangelho pode trazer mais sofrimento. Você pode perder o emprego porque diz que não vai mais subornar. Não vai mais mentir. Por quê? Porque Cristo é o meu Senhor. Então, o que é o Evangelho? Cristo crucificado. O que isso significa? A cruz de Cristo significa o que você compreende de Deus. Quem é Deus? A Bíblia não explica quem é Deus. A Bíblia começa dizendo que no princípio Deus. O tempo começou quando o Senhor Jesus disse: haja luz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Colossenses capítulo 1 diz assim: sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus, que criou Maria, ao mesmo tempo é filho de Maria. Que mistério! O Criador de todas as coisas se humilhou, nascendo de uma virgem.
E ele será para sempre, eternamente homem e eternamente Deus. Esse é um grande mistério. E nós só recebemos pela fé. Cristo crucificado, o que está acontecendo em Jerusalém? Que Deus que entrou no templo, aí você só tem 3 capítulos na Bíblia que está tudo dando certo. Gênesis 1 e 2. Ali não tem confusão, está tudo dando certo. Os animais estão obedecendo a Adão, Adão está chamando ele pelos nomes, Eva ama Adão, de paixão Adão ama Eva, e está tudo muito bom. E Deus descansou. Deus não descansou porque ele cansou. Deus descansou porque a obra estava pronta. Encerrou a criação. Por isso que Deus disse que em 6 dias você faça o seu trabalho, mas no 7º dia descanse para glorificar o Senhor. E tire férias também. De Gênesis 3 a Apocalipse 21, só confusão. Pensa numa confusão. De Gênesis 3 a Apocalipse 21. É só em Apocalipse 22 que o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, e aí não há choro, não há vai de dentro nem nada. Enquanto isso, é só confusão. Lê sua Bíblia direito, leia grandes porções da Bíblia, entenda sua Bíblia. A Bíblia é um livro dificílimo, a Bíblia é um livro inteligente, Deus é inteligente, mas a mensagem da Bíblia pode ser compreendida, porque Deus revela até aquele que não tem muita inteligência, diz lá em Isaías. A mensagem do Evangelho não é apreendida pela inteligência humana, é porque Deus toca o coração. Aí Deus toca o coração do analfabeto, toca o coração do universitário, toca o coração do empresário, do que tem doutorado, do que tem pós-doutorado, e também endurece a quem quer. Crucificado. Então Adão e Eva, Adão estava do lado da Eva, quando Eva comeu aquele fruto. Amor. Pense. Por que você engordou tanto, varão? De tanto ela falar, amor, que sobremesa deliciosa. Eva falou, amor. Você vê que quando Eva comeu, Deus não trata com ela. Mas quando o homem comeu, ele não protegeu sua família. E Deus disse, Adão, o que aconteceu? A Bíblia então explica, por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte, porque todos pecaram. Criança não é inocente, criança é pecadora, a natureza é ruim. Não, pastor, não aceito. É? Quem que ensinou seu filho a pirraçar? Quem foi? Seu neto pirraçar? Que inocente, pecador, coração duro, já nasce inclinado. Menino, os pediatras dizem, cuidado com esse menino, com 2 meses que ele já tem manha. Quem que ensinou manha para esse menino? A natureza pecaminosa. Por isso que precisa começar a pregar para o menino dentro da barriga. Cristo morreu pelos seus pecados, Senhor Jesus revela, Espírito Santo, ao coração desse meu filho, tua palavra é eterna. Cristo morreu. Quando Cristo morreu, é que quando Adão pecou, Adão desonrou a Deus. Agora, Deus não é o que você pensa, e nem os que formulam por aí, Deus é o totalmente outro. Deus não é criação. Eu queria ver um anjo, diz alguns crentes, que anjo é criação. Eu quero conhecer a Cristo, o Deus eterno. Cristo não é um mestre, Cristo não é o pregador, Cristo é Deus, para você e eu adorarmos. E tem uns crentes que tem que vigiar sua boca, porque quando as coisas dão errado, ele não gosta, ele fala assim, só Jesus. Para de blasfemar, meu irmão.
Esse nome é o maior de todos os nomes, é o nome temido no inferno. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o pecado, o diabo e o mal te aparecer. É Jesus. Na cruz, Jesus venceu a maldição. E na cruz, Jesus recebeu a ira de Deus. Então, atenção, crente, corrija seu vocabulário. Você tem um problema, diz assim: não, Deus está com raiva de mim. Se você é crente, a ira já foi derramada em Jesus. Nenhum crente sofrerá a ira de Deus, nenhum nascido de novo. Não é membro da Assembleia, nem membro da Batista, nem membro da Presbiteriana, é nascido de novo. Você já nasceu de novo? Pergunta ao Espírito se o novo coração já lhe foi dado. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu devo estar pagando algum pecado. Isso é espiritismo. Isso não é Bíblia, não é Evangelho. Os pecados passados, presentes e futuros já foram todos vindicados em Cristo. Não, mas eu fiz tanta coisa no meu passado que eu não posso contar para ninguém. Meu Deus, que pessoa é essa? Deve ser por isso que eu não estou recebendo a resposta da oração. Isso é obra, isso não é Deus. Você pode lembrar dos seus pecados, as pessoas podem não perdoar pelos seus pecados, mas Deus diz que quando você entrega a sua vida a Cristo e quando você crê em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então o crente não comparecerá no juízo final, porque o juízo já caiu sobre Cristo na cruz. Esse é o Evangelho. Por isso que na ceia nós chegamos e confessamos. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, como nós não sabemos confessar, nós pedimos perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Mas Deus diz que confesse sua dureza, confesse seu julgamento, confesse seu coração que não está reto com Deus, confesse a imoralidade do seu coração, confesse os seus olhos, confesse sua avareza, confesse seus sentimentos contra outras pessoas. E Deus está pedindo para você admitir que você é um pecador e vamos para a cruz. O Evangelho é a cruz de Cristo, não o que você faz. Presta atenção, o que eu faço não tem importância, claro, nós estamos falando de santificação, é outro capítulo. Diz Romanos: se eu morri para o pecado, o que eu quero fazer lá? Agora Deus me deu um novo coração, e Ele diz assim: ofereça seu coração para a santidade. Cristo foi crucificado, sepultado. Por quê? Sepultado significa que ele morreu mesmo, ele não desmaiou. A acusação nos dias de Pilatos, Caifás, sumo sacerdote, e naquele primeiro século, é que Cristo desmaiou e os discípulos roubaram seu corpo da cruz, por isso que ele sumiu. E essa teoria me é advogada até hoje. Eu trouxe um livro para quem quer aprender mais do que um carpinteiro. Razões para você confiar na ressurreição de Cristo, fatos, não sentimentos. E que Cristo ressuscitou dos mortos. E aí então, presta atenção comigo, porque esse texto foi escrito por um rabino. Esse texto é escrito por uma mente que o Senhor Jesus resgatou, o que nós chamamos hoje o cabeção. Falava aramaico, hebraico, grego e latim. O Paulo estudou no rabinato, começou a estudar, com 3 anos de idade, começava a decorar Gênesis.
Com 6 anos, 7 anos, tinha que saber, até 9 anos, tinha que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio de cor. E quando os rabinos arguíam um menino de 9 anos, se ele sabia de cor, o Pentateuco, aí ele tinha que até os 14 anos decorar o Velho Testamento inteiro. E com 14 anos ele sabia de Gênesis a Malaquias de cor. Agora sim, ele podia ser admitido para estudar com um rabino. E depois que ele estudava com o rabino, é o que Paulo diz. O pai dele mandou ele para Jerusalém estudar com a maior lenda daquela época, que era o rabino Gamaliel. É só você ler Atos. Por isso que Paulo diz, Jesus foi crucificado e morreu de acordo com as Escrituras. Onde é que a Bíblia fala que o Cristo ia ser morto e sepultado? Em Isaías 53. Ele carregou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. A Bíblia aponta no Salmo 22, a Bíblia aponta que o Messias morreria crucificado. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Gálatas diz, Cristo se fez maldição por nós. Então, quando nós compreendemos pela Escritura, chegamos à ceia, um pedacinho de pão e um pouquinho de cálice, não, irmão. Isso aqui é a nossa vida. O Evangelho é Cristo, que morreu pelos meus pecados. Toda vez que eu falo assim, eu não devo estar merecendo essa bênção, eu estou desfazendo a cruz de Cristo. A bênção não é por merecimento, a bênção é por bondade de Deus. Eu jejuo e oro, não é para derrubar Deus, eu jejuo e oro para mostrar a Deus quão pecador eu sou. O jejum é para dizer, Deus, tem misericórdia de mim. E não para dizer assim, Deus me dá essa bênção. Morreu pelos nossos pecados. Aí presta atenção, que o apóstolo Paulo começa a dar evidências. O que são evidências? São fatos, não são sentimentos. Diante da ceia, irmãos, nós somos gente que Deus quer que a gente pense, compreenda. Crer em Cristo é obra da graça e do Espírito Santo. Mas aí, olha para você ver, rapidinho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Onde é que a Bíblia diz que o Messias vai ressuscitar? No livro de Jonas. O Senhor Jesus diz que o sinal de Jonas é o sinal da ressurreição. 3 dias e 3 noites dentro do peixe é o sinal que o Messias vai ressuscitar, segundo as Escrituras. Quando a Bíblia fala, quando Paulo fala segundo as Escrituras, ele ainda não está tratando do Novo Testamento. Ele está tratando do Antigo Testamento. Aí Paulo convoca 6 fatos. Presta atenção comigo. Ele invoca o testemunho de 3 pessoas e invoca o testemunho de 3 grupos. Quem ainda está no culto, levanta a mão. Amém. Quem não está, boa viagem. Então vamos lá, irmãos, presta atenção aqui comigo, porque nós vamos para a ceia. E apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro. E depois apareceu, verso de número 7. Depois foi visto por Tiago. E afinal de todos foi visto por mim. 3 pessoas daquela época que são os top. Pedro, reconhecido em todas as igrejas como discípulo a quem o Senhor concedeu a evangelização dos judeus.
Quando o Senhor Jesus subiu ao monte, depois de passar a noite inteira orando, e escolheu os 12, primeiro ele chamou Cefas, que deu por sobrenome Pedro. Mas você que lê a Bíblia sabe que Jesus não apareceu primeiro a Pedro. Ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Ele apareceu depois às mulheres. Depois o Senhor Jesus apareceu aos 2 no caminho de Emaús, Cleopas e quem caminhava com ele. Depois o Senhor Jesus apareceu aos 10, porque Tomé não estava. E depois o Senhor Jesus apareceu a 7, na beira do mar da Galileia, em João 21. Por que então que ele cita Cefas? Por causa da autoridade em testemunho. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Quando você chama uma testemunha, você chama o mais forte que você pode. Não está desprezando a ninguém, mas está uma evidência da ressurreição. Primeiro, Pedro que traiu, Pedro que negou, Pedro que fugiu 3 vezes. É o mesmo Pedro que, revestido do Espírito Santo, prega com autoridade. É o mesmo Pedro que apanhou. É o mesmo Pedro que foi perseguido. Porque eu vi o Senhor ressuscitado. E diz a história da igreja que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, sem negar a Jesus, porque ele viu a Cristo ressuscitado. Segundo, qual o segundo homem que ele chama para testemunha? Tiago. Tiago, irmão de Jesus, que era irmão de Judas, que era irmão de Simão e que tinha irmãs, diz o Evangelho. Os irmãos de Jesus não criam nele. Na Páscoa, quando o Senhor Jesus foi para ser crucificado, os irmãos de Jesus falaram com ele: sobe para Jerusalém, você quer ser famoso? Sobe, que lá está cheio de gente. Tiago não cria. Tiago, irmão de Jesus, é quem escreveu a carta de Tiago. E o Senhor apareceu a Tiago. Quando você lê o livro de Atos e lê o livro de Gálatas, Tiago era reputado como uma das colunas da igreja. E Paulo diz em Gálatas que depois que ele converteu, 14 anos depois, ele subiu a Jerusalém, falou com Tiago e eles não acrescentaram nada na hora de um testemunho. Quando deu a questão dos judaizantes querendo obrigar a igreja a guardar a lei judaica, a circuncidar, Atos capítulo 15 diz que Tiago se levanta entre os irmãos e ele dá a palavra de direção. Tiago, que não creu, agora crê. Na história da igreja, ele é chamado joelhos de camelo, porque ele passava horas orando, porque ele viu Jesus ressuscitado. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus está vivo. Terceiro testemunho é ele, o Paulo. Ele disse: eu nasci fora do tempo. O que isso significa? Que os outros acompanharam a trajetória de Jesus. É como se estivessem sendo gestados. Mas ele está indo para Damasco com cartas. Ele já matou cristãos em Jerusalém. Ele já autorizou apedrejar Estevão e ficou com as roupas de Estevão. Agora ele está indo para Damasco para matar crianças, mulheres e homens. Quando ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E no testemunho dele, em Atos 24 e Atos 26, ele diz: eu vi o Senhor. Quando você lê 2 Coríntios, o que aquele homem sofreu por causa de Cristo? Um espinho na carne, chicotadas, acusações dos irmãos, apedrejamento de fora, tudo para negar a Cristo, mas ele viu a Jesus. É fato. Mas eu não acredito. Bom, problema seu.
Você não viu, mas hoje eu estive na casa do pastor e da irmã Miriam e tomei um café brutal. Você não viu. Eu não acredito, problema seu, quem comeu foi eu. Mas lá estava o pastor Sandro, que pode testificar, e o pastor Orival, que pode testemunhar. Mas eu não acredito em nenhum deles dois. Bom, o fato de você acreditar ou não, não significa que eles não estão falando a verdade. Quem está entendendo, levanta as duas mãos. Fatos, fatos. Terceiro grupo de pessoas. Agora veja lá. 3 grupos de pessoas. 3 grandes autoridades e 3 grupos de pessoas. No plural. Primeiro, ele apareceu aos 12. É claro que não é Judas, né, gente boa? É Matias. Nós não sabemos em que época, se foram naqueles 40 dias, certamente, que depois que Judas suicidou, os apóstolos reuniram e disseram: nós precisamos escolher alguém para o lugar de Judas. E nós não sabemos porque foi por sorte, mas foi. Caiu em Matias. E o critério era: ele andou conosco desde o princípio, ele aprendeu os ensinos de Jesus e ele viu o Senhor ressuscitado. Então, quando diz que ele apareceu aos 12, são os 11 menos Judas, mais Matias. Apareceu. Não apareceu a Pilatos? Não apareceu a Herodes? Não apareceu a Anás e Caifás? Não apareceu a Gamaliel? Não apareceu a Herodes? Apareceu aos 12. O primeiro grupo é os 12. Quando você olha quem são os 12 deram a vida por causa do Evangelho. Os 12 morreram por causa dessa fé. Os 12 pagaram o preço da perseguição. Os 12 fizeram isso porque viram o Senhor ressuscitar. Segundo grupo, verso de número 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, mas alguns já dormem. É claro que sobrevive até agora, é no ano 54, quando essa carta foi escrita. Paulo diz: 500 irmãos viram, mais de uma vez. Não pode ter sido uma alucinação. Não pode ser que deu um banzo em todo mundo. Nós devemos ser aqui, possivelmente, 500 ou mais pessoas. Todos nós vimos o coral cantando. Não, estava todo mundo tonto. Quem estava no meio dos 500? Estevão, Filipe, Pármenas. Quem estava no meio dos 500? Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e João, Maria Madalena, Salomé. Quem estava entre os 500? As irmãs de Jesus, os irmãos de Jesus. Quem estava entre os 500? Maria, capítulo 12, irmã de Barnabé, que tinha uma casa grande em Jerusalém, onde podia hospedar uma reunião de oração, quando Pedro estava preso. Quem era um dos 500? Barnabé. Um dos 500, que vive até hoje, vai lá em Jerusalém. Alguns deles, nós não sabemos se por causa da perseguição estavam em Corinto, mas alguns deles chegaram a Chipre, chegaram a Antioquia, vive até hoje. 500 fatos, não sentimento. Eu sei que Jesus está aqui porque eu sinto. Deixa de bobagem, porque amanhã você não sente. Quantos já amanheceram o dia sem sentir a presença de Deus? Levanta a mão. Mas tinha dia que você acordou achando que era o maior crente do mundo. Quem já teve essa percepção, levanta a mão assim. Tem dia que a gente levanta e canta assim: posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Mas tem dia que a gente fala assim: ai, que vontade de desistir de tudo.
Negócio de ser crente, eu vou te contar um caso. Trem difícil demais. E a pastorada boba. O pastor encontra com o pastor e fala assim: mas o ministério é muito pesado. Esses crentes dão muito trabalho. Bobagem, pastor. O ministério é divertido. Os problemas dos crentes são o mesmo. Eu sou presbiteriano, os irmãos, não sei se sabiam, nem se acreditam. Uma senhora chegou lá na nossa igreja, 8ª presbiteriana. Aliás, se você for a Belo Horizonte e não for 8ª, perdeu a viagem. Uma senhora chegou lá e disse assim: pastor, eu vim aqui porque eu soube que o senhor revela. É verdade? Eu falei: mas é claro que eu revelo. Fecha seus olhos que eu vou começar a revelar. Você está sem ler sua Bíblia, você está com medo, você está em dúvida a respeito de quem é Jesus, você não está frequentando sua igreja, você não está bem com seu marido, você não está dando dízimo e você não está pregando o evangelho. Ela começou a chorar e disse: o senhor revela mesmo. Isso é Bíblia, 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 Bíblia. Um crente que crê na palavra, que crê em Jesus, não anda atrás disso. Quando Deus quer revelar, Deus manda. Ô gente, isso aqui não é Assembleia de Deus, não? Amém! E apareceu a mais de quem? Fatos. Terceiro grupo, vamos lá? Apareceu a 3 indivíduos: Pedro, Tiago e Paulo. Apareceu aos 12, apareceu a 500 de uma vez, e os 6, verso 7. E apareceu a todos os apóstolos. Presta atenção que não está falando desses apóstolos de hoje. O conceito de apóstolo em 1 Coríntios é: viu a Jesus, andou com Jesus, obedeceu a Jesus enquanto ele estava na terra. Esse era apóstolo. Você se lembra de Lucas capítulo 10, quando Jesus manda os 70 apóstolos? 70, tinha os 12 mais 58. É só ler com atenção Lucas capítulo 10, onde verso 2, você devia pôr no seu celular. 10:02, para despertar todo dia. Lucas 10:2. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então para de criticar a igreja dizendo: não tem ninguém para ajudar. É porque você não está orando para Deus enviar trabalhadores. Ninguém quer fazer nada nessa igreja. É porque a igreja não está orando para Deus enviar trabalhadores. É Deus quem manda. É Deus quem envia. É Deus que escala o time. Às vezes, nós achamos que aquele cara não devia ser escalado. Aí já é outra coisa. Apareceu aos 12, apareceu a 500 e apareceu aos apóstolos. Fatos. Esse é o evangelho. Cristo ressuscitou, Cristo vive, e nós, pela Bíblia, sabemos, e Cristo voltará. Por isso que na ceia diz assim: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tira seu pé do seu lugar um pouquinho assim, assim, ó. Você anda com o pé na cova. Você está na fila invisível da morte e não sabe o número da sua senha. Como diziam os antigos, morrer é só estar vivo. Um amigo meu, atleta, teve um aneurisma fulminado. Eu perguntei ao médico: doutor, como é que previne um aneurisma? O neurologista disse: pastor, impossível. Primeiro, é um exame caríssimo. E segundo, se a gente descobrir o aneurisma, tem que abrir a cabeça do cara. E a gente não sabe se vai dar certo. Então significa que a vida está nas mãos de Deus. Alô! Por isso que a Bíblia diz
que você não precisa falar isso toda hora, mas tem que ter isso no coração. É se Deus quiser que eu farei isso e fazer aquilo. Isso tem que estar no coração. Pode estar na palavra, mas tem que estar no coração. É Deus quem diz, vai Jeremias. É Deus quem diz. Quem morrer, gente, o pregador está falando, puf, só pega o pacote. Você está na fila invisível da morte e não sabe o número da sua senha. São 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de uma beiradinha, porque acaba de nascer alguém não sei aonde. Toda hora nasce gente e toda hora morre gente. Aí, você está na fila da morte. Meu número é 8 bilhões. Aí, de repente, Deus manda um anjo tocar a trombeta. 7 bilhões 999. O cara que estava na sua frente, você diz, Senhor, Senhor, que é isso? Me erra. Você precisa reconciliar com Deus, você precisa voltar para casa e pedir perdão, você precisa tirar essas mágoas do coração, você precisa tirar essa sensação de que você é bonitona e bonitão, porque enganosa é a graça e vã a formosura, e daqui 50 anos você é uma caveira horrorosa. Por isso que a Bíblia nos manda amar apaixonadamente o mais belo de todos, que é o Senhor Jesus. Ele está vivo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é digno, é perfeito, é amoroso, é bondoso, misericordioso, é amável. Nunca seu coração foi poluído por nada. É o maior entre os milhares. Você já recolheu o pé? Recolhe não. Ó, agora faz assim, ó, o olho. Olha aí para algum lugar assim, ó. Você tem que lembrar que você está com o pé na cova, mas você tem que estar com o olho no relâmpago, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Toda vez que troveja e relampeja, eu penso, é agora. Em segundos, a história do mundo pode acabar para você, ou porque você morreu, ou pode encerrar a história do mundo inteiro por causa do relâmpago. Crente, viva nessa esperança, viva na esperança do Evangelho, seja misericordioso, seja generoso, seja presente na igreja, pregue o Evangelho, ande com Deus, crie uma família para a glória de Deus, abandone seus pecados. 4 palavras falei no início, quais são? Conhecer, receber, perseverar e proclamar. Todo crente tem que falar de Jesus todo dia. Todo dia. Quem tem o bom costume de dizer para as pessoas assim, Deus te abençoe, levanta a mão. E fica com ela levantada assim, ó, alto. Deus te abençoe. Posso falar alguma coisa com os irmãos? Pode. Nunca mais fale isso. Sabe por quê? Quando você fala Deus te abençoe, você deixa na cabeça da pessoa decidir quem é Deus. Deus pode ser o grande arquiteto do universo, Deus pode ser Buda, Deus pode ser Maomé, Deus pode ser Maria, Deus pode ser Pedro, Benedito, Cristóvão, ou Deus pode ser uma daquelas entidades adoradas nas religiões africanas. Deus pode ser, para algumas tribos africanas, aquela árvore. Enquanto você diz, Deus te abençoe, geralmente as pessoas dizem como? Amém, nós todos. Você não sabe o que ela está pensando sobre Deus. Então, quero te dar uma sugestão mais leve. Fique estressado, não. Quando você abençoar alguém,
você fala assim: nosso Senhor Jesus te abençoe. Jesus Cristo, nosso Senhor, te abençoe. O Senhor Jesus te dê a paz. Sabe por quê? Porque nosso Deus tem nome. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, morto, sepultado e ressuscitado. Ele tem nome, Ele é o nosso Deus. Quando nós dizemos, Jesus te abençoe, eu estou dizendo, meu Deus tem nome, é Jesus Cristo. Agora, não fique estressado não, porque às vezes você está tão acostumado a falar Deus te abençoe, que você fala assim, Deus te abençoe. Ah, meu Deus, não é Deus, não é Jesus. Calma, Zé. Saia por Penápolis abençoando em nome de Jesus. Saia por... Eu resolvi chamar todo mundo de irmão. Um dia um irmão estava perto de mim e eu chamei um espírita que não cria no Senhor Jesus e uma pessoa ateia que estava perto, que zombava dos crentes. Eu falei, a paz do Senhor, irmão. Aí o cara disse, você não sabe que essa pessoa é ateu? Eu falei, pode ser até a hora que eu falei a paz do Senhor. E se o Espírito tocou nele, ele converteu lá dentro do coração? Irmãos, nós dependemos do Espírito Santo, não de nós mesmos. A ceia está aqui para ensinar isso, irmão. Faz forte ao cansado e renova as forças a quem não tem nenhum vigor. Irmão, volte para o caminho. Você que estava fora da igreja, volte para a igreja. Você que não batizou, batize. Você que não contribuía, contribua. Você é de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos ficar em pé para orar? Acorda o irmão que dormiu ao seu lado. Queridos irmãos, quem é membro dessa igreja, aqui, ó, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Quem já é membro oficial, já foi batizado, está aqui envolvido com a igreja, sai do seu lugar e vem em todo lugar, jovem, criança, adolescente, idoso. Menina, que cabelo bonito é esse? Como é que você chama? Elisa? O nome é sonoro. Cadê sua mãe? Parabéns, só tem Elisa? Devia ter tido 4 Elisa. Mulher empolgante, maravilhosa. Quem é dessa igreja, vem à frente, irmão. Rapidão para ajudar a terminar o culto. Quem vem aqui com regularidade, mas ainda não é membro, levanta a mão assim, ó. Eu venho aqui, mas não sou membro. Ponto, vai resolver isso hoje. Quem mais? O menino, seu filho, traz ele. Vem a senhora para frente, que não é daqui, eu vou orar para a senhora. Não é ainda, mas vem com regularidade. Nós estamos te dando uma entrada. Vem cá. Quem está aqui e não batizou ainda? Levanta a mão. Em qualquer lugar. A Elisa é uma delas. Vem na frente aí, você que levantou a mão. Você também, varão. Não batizou ainda, você tem que resolver isso, se você é de Jesus. Como é que você chama, menina? De rosa. Como é que ela chama? Isabelle. Que maravilha. 12 anos. Floresça, Isabelle. Você vai decorar o Salmo 126, Isabelle. Estou falando. Quem não batizou ainda, quem ainda está sentado lá no banco, levanta a mão e vem à frente para resolver essa situação com Deus. Tem alguém aqui que está fora da igreja e precisa voltar? Pode sair do seu lugar e vem direto, nós vamos orar. Jesus falou comigo que eu tenho que voltar. Todos os pastores podiam vir aqui à frente. Todos os pastores que estão aqui podiam vir aqui. Inclusive o nosso ilustre pastor, Laílson. O senhor que tem o cajado, mestre. Vem cá. Cadê o sustanção? Vira para o povo, irmão. Cadê o sustanção? Pastor Jorge. Foi tomar água, claro. Olha ele lá, ó. Irmãos, deixa eu falar com a igreja em Penápolis. Irmãos,
Olhe para mim um minuto. Há centenas de pessoas nessa cidade esperando você falar que Jesus vive. Esperando você falar. Então, o que a igreja precisa fazer? A igreja ora, irmão. Ora e pede a Jesus para tocar e diz: Jesus está vivo. Entregue sua vida ao Senhor. Isso não tira pedaço de ninguém. Trata as pessoas com doçura e com carinho, porque você é crente, conhece a Cristo. Seja bondoso com o mais pobre, com o irrequieto, com a criança. Seja generoso com o pobre. Eu tenho um presbítero na nossa igreja, que é uma história de milagres. A mulher dele perdeu o rim há 20 anos atrás. Tentou os parentes tudo, não deu certo. Aí ele falou com o médico: veja se o meu rim dá certo. Não é que deu? O rim do marido. Ele viveu com um e ela viveu com outro. O ano passado, o rim faliu. O ano passado não, 2020. E ela começou a fazer hemodiálise. Ei, mulher guerreira, uma psicóloga fantástica, Verinha. Aí de vez em quando eu pergunto: Verinha está alimentando? Porque o tratamento é pesado. Está alegre no Senhor. Aí um dia ele me ligou e disse: pastorzão, eu quero 5 cestas básicas por semana. Falei: irmão, vocês estão comendo demais? 5 cestas básicas por semana? Mas não era, irmão, sabe o que era? É que lá naquele hospital do SUS, que ela fazia hemodiálise, muita gente pobre, vinda do interior tratar. E ele conversando, uma família dizia: nós vamos voltar para casa, mas nós não temos nada que comer. E ele dizia: mas é claro que tem. Ia lá no carro dele, pegava uma cesta básica e dava. Você devia carregar alguma coisa no seu carro para abençoar o que sofre. E assim a igreja vai semeando a bondade dela nessa cidade. Irmão, ore pelas pessoas. Só falar que Jesus te ama não é evangelização. Falar que Jesus vive. O resto é tudo defunto, irmão. Davi, Paulo, Salomão, Spurgeon, os fundadores da Assembleia de Deus, tudo defunto. Só tem um vivo, o Senhor Jesus. Vamos proclamar, gente! Deus não disse o método. Eu estava no shopping, fui lá buscar um óculos para minha Claudinha. Uma fonoaudióloga encontrou comigo lá e disse assim: ô, o senhor passeando aqui, passeando. Ela disse: o que eu faço para pregar? Ela me perguntou. Eu falei: prega agora. Aí eu gritei no shopping: Jesus Cristo vive, creia! Aí disse: o senhor está doido? Eu falei: você está querendo pregar? Pregue. Por que o coral e a orquestra não canta na rua? Cante! Vá para a rua e cante. E quem que vai ouvir? Problema. Nós cantamos porque Jesus vive. E daqui a pouco vai chegar gente. Nós começamos a plantar uma igreja, só essa, e vou dar aos pastores para orar. E uma igreja que era a seguinte: tinha uma entrada grande longe da rua. Aí tinha reunião de oração. Sabe o que os irmãos faziam? Entravam para a reunião de oração e ia lá para o fundo, orando os irmãos. Eu mandei um pastor jovem lá. Ele vai lá dirigir aquela reunião. Aí ele disse: pastor, tinha 6 pessoas. Falei: irmãos, vamos esticar esse cabo dessa tomada e vamos levar as cadeiras lá para fora e vamos fazer a reunião de oração lá na rua. E começaram a cantar. Umas pessoas chegaram e disseram: eu nem sabia que tinha igreja aqui. Levante suas 2 mãos. Aí eu quero ensinar uma coisa que nós fazemos lá na oitava para os irmãos. Vocês fazem assim. Uma recebe e a outra distribui.
Uma recebe, a outra distribui. E agora eu vou pedir os pastores da nossa igreja, Assembleia de Deus, para impor. Tem pastora também? Vem também. Presbíteros tem também? Mas os pastores impõem as mãos sobre o rebanho e abençoam o rebanho para ser ganhador de alma.